Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Jorge Salim, da plataforma YouTube, para a nossa live de hoje, um convidado especial e meu amigo pessoal, no qual tenho muita estima e consideração, Danilo Noronha. Mas antes de chamar o convidado para a nossa sala de bate-papo, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando agora, aos que chegarão depois. E já convido você a dar o seu like, compartilhar. Convido você também a se inscrever no nosso canal. E quero também dar um abraço para o pessoal lá da Alemanha, de Berlim, nosso amigo Maicon, entre outros. Pessoal de Portugal, que está nos assistindo agora, nesse momento. O Nuno Rosa, a dona Henriqueta, seu Pedro Manuel, a dona Mimica. Todos residem em Lisboa, em Cascais, na verdade. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Sejam todos bem-vindos e muito bem acolhidos. Eu vou agora ainda convidar você a dizer de onde está nos assistindo. Coloque aí nos comentários. Se você tiver alguma pergunta concernente ao tema da live, faça a sua pergunta que o nosso convidado irá responder na medida do possível. Sejam todos bem-vindos e acolhidos. O Marcos Vinícius já está aqui também conosco na live. Seja bem-vindo, Marcos. É um prazer tê-lo conosco. Sinta-se acolhido, Marcos. Andréa Adler, também nos assistindo de Portugal. Seja bem-vindo, Andréa. Enfim, o José, prazer em conhecer o José. Seja bem-vindo ao canal. Sinta-se acolhido. A Vanessa também está aí chegando. Enfim, muita gente chegando aí agora na nossa live de segunda-feira, 20h30. Eu vou chamar então o nosso convidado. Alô, alô, Danilo, você está por aí? Eu estou sem som. Tudo Agora certo. Entrou. Deu, o sistema desligou, acho, quando tirou a tela. Mas tudo certo, que bom estar aqui com você. Tu é o primeiro cara, Salim, que eu vejo que para enxergar, tu tira o óculos. É porque a letrinha aqui sai muito... Se eu fizer isso aqui, acabou, cara. Não enxergo nem onde é que está o computador aqui na frente. Essa linha lente aqui, ela tem 3 dimensões, lateral, frontal e anterior, né? Mas é aquela coisa, tem que estar. Então, eu prefiro levantar um pouquinho e olhar. Mas as perguntas depois, a nossa moderadora aí, ela vai tomar posse dessa parte. Eu não podia deixar de pegar no teu pé por causa disso. Deixa na reta aí, sinto muito. Esse ano aí, vai vir a Floripa passear por aqui, dar uma passeada? Eu tenho, assim, uma agenda, Salim, totalmente instável. Né? Eu não consigo planejar nada de longo prazo, eu tenho que planejar tudo mais ou menos em cima da hora. Né? Certo. Mas, sim, é um momento que der, com certeza. Eu estava conversando com a Josi, eu estava dizendo para ela que a hora que eu for aí, aí vai ser uma visita certa aí, para conhecer vocês. Com certeza. Pessoal. Vou fazer aquela peixada com aquele camarão aí, especial aí, né? E, enfim. Mas então tá. O pessoal está chegando, já está chegando. Eu gostaria de solicitar a você, Danilo, que desse uma palhinha aí da tua saga, da tua jornada aí, né, durante esse tempo todo aí, de lá para trás até aqui, resumidamente, naturalmente, né? Fique à vontade, por favor. Bom, Salim, eu sou mais um desses caras que não tem como profissão como carreiras de profissional, essas coisas da linhagem da espiritualidade. Eu desenvolvi toda a minha formação em cima, fui um executivo de empresas por muitos e muitos anos, da área de planejamento estratégico, auditoria, administração, contabilidade. Mas a gente, sempre que você tem essas codificações, né, que envolvem esses compromissos, vamos chamar assim, contratos com a espiritualidade, lembrando que
contrato, tem contrato bom e tem contrato ruim, que todos nós temos contratos com as nossas hierarquias e tudo. Quem veio aqui com alguma destinação, vou chamar aqui, para ser usado dentro do processo que eles administram dentro da Terra, já que precisa dos agentes aqui também para fazer essas coisas, né? Então, quem vem e acaba desenvolvendo algum tipo de papel ligado a essas coisas, então tem sim um contrato com as hierarquias. E todos nós, 100% de nós, possuem contratos com o esquema, com o sistema do exílio também aqui na Terra. Então, a gente concordou na participação do exílio, né? Por isso que nós temos que ter cuidado para não reclamar do que está acontecendo agora aqui, porque nós concordamos, de fato, embora a nossa personalidade aqui não tenha o acesso ao banco de dados onde essas coisas aconteceram, né? Nós concordamos para estar aqui. Então, quem tem essas codificações, Salim, já vai se interessar por isso desde pequenininho. Então, eu tinha 13, 14 anos e já ficava lá naquela história, daquele fascínio por coisas espirituais, por jogo do copo, sabe? Aquela brincadeirinha de jogo de copo. Aquilo lá vem desde a minha adolescência, né? Essas coisas. E eu sempre achei que eu ia estudar tudo isso porque eu queria, só para mim. E aí teve um momento que meio que virou uma espécie de uma chave, né? Eu larguei o meu mundo profissional que eu tinha e fui me dedicar para fazer uma história em cima de alguma coisa que tivesse a ver com essa história da espiritualidade. E aí demorou mais um tempo. É que aí eu descobri, vamos dizer assim, o caminho que tinha a ver com esse negócio da pedagogia, com essa coisa da didática. O meu negócio não era terapia, nem nada disso, porque terapia sempre é a porta de entrada para a gente nesse esquema espiritual, né? E aí, quando eu até dissequei mais detalhadamente meu mapa astrológico e tudo, e iniciações que foram vindo, conversa com a entidade, então já foi ficando claro de que a minha história não tinha nada a ver com terapias, tinha a ver, na verdade, com ensino, com pedagogia, né? E foi aí daí que eu gerei um projeto próprio meu, que se chama Exordium, é uma empresa, tá? E dentro dessa empresa é que eu desenvolvi uma espécie de linha como se fosse uma escola esotérica, né? Uma linha de aprendizado que ela foi sendo intuída para mim, e a ideia dessa linha, ela se chama uma escola chamada de Atrix, e a ideia dessa linha de ensino, vamos chamar aqui de educação espiritual, sendo que, na verdade, não somos nós que criamos essa educação espiritual. A gente só entra na rede neural dos que criam isso, e essas coisas vêm por download daí para nós, e a gente acaba transferindo isso, né? Então, esses são papéis que tem, como a teosofia tem, como a maçonaria tem, como a Rosa Cruz tem, vão gerando escolas daí, estruturadas daí. Então, a Trix, ele não é um curso, ele é uma escola de participação, que tem uma gama de um projeto, de um plano de estudo, vamos chamar assim, gigantesco, né? Que ele se desenrola no decorrer de um tempo de longo prazo. Então, é uma coisa para quem quer manter, vamos dizer assim, um entendimento em nível de profundidade. O que é priorizado não é pulverizar a informação, entrar na gama do conhecimento e cumprir um requisito, que é sair do básico e avançar até o complexo. Começa pelo básico, que o básico hoje para a espiritualidade é a física quântica, e ali desenvolve e vai até o plano mais complexo, que hoje seria você falar sobre códigos, e entraria astrologia junto daí, que se tu for ver, esse negócio da astrologia, ela está presente, basicamente nas grandes escolas que possuem uma estrutura organizada. Em algum momento isso acaba sendo abordado. Então, hoje, isso é o meu projeto de trabalho, meu projeto de vida, meu projeto de trabalho, né?
que consome hoje praticamente todo o meu tempo, que você precisa sempre estar produzindo o material, e isso não é uma produção de informação, de conhecimento, que ela fica estanque, porque cada vez que você vai abordar um assunto, você pega esse assunto e você vê que tem mais 10, 15, 20 coisas para ser incluídas ali, que tu não incluiu a primeira vez que tu abordou, que tu acaba incluindo depois. Mas mais ou menos é isso aí o que eu faço, tá? Esse trabalho a nível de estudo, eu estou aí com provavelmente uns 45 anos de estudo, e de trabalho, de Exordium, então ele está há uns 8 anos funcionando, mais ou menos. Isso é muito bom saber disso. Muito bom saber que, à medida que você vai desenvolvendo os conteúdos, as hierarquias vão encaminhando os downloads para que aquilo ainda se aprimore mais e vá mais adiante, né? Porque tem uma dinâmica, inclusive, Salim, do lado de lá. Do lado de lá. Tem certas coisas, por exemplo, que em determinado tempo, elas não estão abertas para a gente falar. Então, eu tento, tipo assim, ter um cuidado em relação a isso também. Então, tem coisas, por exemplo, que eu não queria abordar. E aí, o tempo vai passando, e a gente começa a perceber que, no âmbito espiritual, aquele assunto começa, vamos dizer assim, a ser falado. E aí, para mim, é a luz verde que acendeu, o sinal verde, que diz assim, ó, esse assunto, então, está liberado para ser falado. Então, tem umas coisas aí também que envolve... não é o conceito, talvez aqui não seja exatamente censura, tá? Mas é nós entender como que funcionam as políticas do plano espiritual. Porque tem certos assuntos que eles entendem de que, se não forem assuntos muito bem explicados, eles vão trazer mais distorção e mais desarmonia para as pessoas do que se aquele assunto não estiver sendo trabalhado, tratado, né? Então, isso vai mudando com o tempo. Então, tem algumas coisas, por exemplo, que são assuntos que também são combatidos pelas forças escuras também, entende? Então, tem momentos em que essas forças escuras, elas estão mais fortes no planeta, e depois elas vão perdendo também a força. E aí você consegue fluir melhor dentro de determinados assuntos ali, que envolve muita exposição deste lado negativo da espiritualidade. Então, isso é uma dança, tá, Salim? É um jogo que vai se trabalhando isso, vai se sentindo como que dá para ir, o que dá para expandir, o que dá para falar. Mas, de uma maneira geral, eu tenho uma espécie de um acordo tácito que eu estabeleci internamente com aqueles que me assistem neste processo, que é assim, ó, se vocês deixarem uma informação chegar para mim, é porque é para mim passar adiante ela. Então, quando chega para mim, eu digo assim, então eu posso passar adiante. Mesmo assim, eu penso ainda, tá? Mas por isso que é um processo que é dinâmico isso também. Nunca é a mesma coisa entre uma turma e a outra quando aborda o mesmo assunto. Muito bom, muito bom. Realmente essa intuição que você teve aí, de quando chegar é porque já está chegando o momento de passar adiante, foi estratégica. Mas então tá, vamos então iniciar aí com o conteúdo da nossa palestra, do nosso bate-papo de hoje, solicitando aí o pessoal para a gente fazer uma live bem interativa, prestando muita atenção nesse conteúdo, que é super importante, já que vocês estão aqui. E a palavra, então, eu passo para o Danilo para ele iniciar, então, o tema da noite de hoje, que é sobre Lilith e seus segredos e outras coisas mais. Então, tá bom, eu vou tentar. Às vezes tem alguns assuntos, tá, que eles envolvem alguns pré-requisitos, tá? Inclusive, é difícil não ter um assunto, só se for uma coisa de espiritualidade muito doméstica, muito básica, né? Que não vai envolver pré-requisitos. E é óbvio, né, Salim, que não tem como a gente, excluir que existam pré-requisitos das pessoas saberem sobre algumas coisas,
se a gente quiser discutir um assunto que seja mais avançado, por exemplo. Mas eu vou tentar não ser nem técnico aqui, nem deixar coisas que fiquem muito sem explicação e tudo mais. Mas já falando também sobre isso, que nós conversar sobre Lilith não é uma história de conversar somente sobre espiritualidade. Existem coisas aqui que envolvem as pessoas conhecerem a história do planeta, a história da Terra, para poder entender essas coisas. Então, esse tema chamado Lilith, ele sempre foi um tema que ele está envolto num véu, numa névoa de muitas confusões. As pessoas falam diversas e diversas versões desse assunto aqui, quando se trata dessas coisas de naturezas espirituais. Não só sobre Lilith existe essa confusão de temas e de versões do assunto, mas qualquer coisa da espiritualidade. Hoje, espiritualidade se tornou uma coisa confusa. É uma coisa confusa porque tem por trás da mesma liberação do conhecimento que as hierarquias estão promovendo aqui na Terra, existe também a infiltração da espiritualidade escura. E essa infiltração, o que acontece? A espiritualidade sempre escura, a espiritualidade escura, ela sempre vai usar como arma aquilo que está disponível. Então, se conhecimento é uma coisa que ficou disponível, então você pode ter certeza que eles vão usar como arma. Então, eles vão usar isso também para atrapalhar, para confundir, para desvirtuar. Eles vão infiltrar as pessoas começam a dizer coisas e vem outras, dizem outras coisas, e começa um processo de confusão, que o objetivo, no final das contas, é minar o sistema de informação, entende? A ponto de que as pessoas não sabem mais para onde tem que ir, nem no que tem que acreditar. Então, o único jeito de fugir disso é você desenvolver uma inteligência, entende? Você ter um nível de estudo que aborde uma profundidade nas coisas. Quanto mais sapecado, como dizem no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcho, né? Eu sou importado aqui em Curitiba, né? Sapecado é quando passa pelo fogo rapidinho, assim, só, né? Pior porque daí você não cria os filtros que tem que criar para poder julgar e dizer assim, não, isso aqui é uma bobagem que está sendo dito. E aí você passa adiante. E quando a pessoa não tem os filtros, ela vai registrando tudo que é bobagem que está sendo falada, tudo que é coisas que tem problema de informação que acabam sendo divulgados. Então, essa história de Lilith, ela vai aparecer em diversas, vamos dizer assim, campos da espiritualidade. Então, eu vou mencionar, vamos dizer assim, alguns desses campos onde isso costuma aparecer. Um deles aparece nisso que se chama de bruxaria esotérica, né? Que não tem nada a ver com magia negra, essas coisas, mas são algumas linhagens mais xamânicas de espiritualidade que surgiram, que gostam de trabalhar também com a magia ritual e coisas assim.